Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Hoje a gente vai falar sobre as ligações, tá? Com as tabelas dimensões e as tabelas fato. Como é que você pode fazer aqui no Click, tá? Vou passar alguns exemplos. Bom, tenho aqui aquela minha tabela fato de sempre, né? Que tem clientes, agrupamento e etc. E agora eu preciso fazer uma ligação com uma tabela dimensão, né? Nessa tabela fato, eu tenho aqui o vendedor ID. Então eu vou vir aqui no meu Excel, que eu tenho de exemplo. Tenho aqui meu vendedor ID. Aqui é onde eu tenho os fatos concretizados, né, com data da transação, valor e etc. E agora eu vou para os dados da minha tabela dimensão, onde eu tenho o ID de cada vendedor, tá? Tem o ID de cada vendedor, o nome dele e qual grupo ele pertence, tá bom? Nesse caso, a minha ligação é de 1 para N, tá? Ou seja, ou de N para 1, né? Eu tenho N campos aqui na minha tabela fato, tá? Tenho N campos aqui, observe que eu tenho vários campos com ID de vendedor, tá? E eles se repetem aqui na minha tabela fato. Porém, na minha tabela vendedores, eu só vou ter um campo para cada vendedor. Vou até tirar a Rachel aqui, que ela está duas vezes. Eu só tenho um campo que identifica cada vendedor, tá? Então, a ligação, quando eu encontrar um valor X na minha tabela fato, essa ligação é que vai casar com a minha tabela vendedores, tá bom? Então, vou mostrar dois modelos aqui para esclarecer essa parte, se precisa ou não fazer join, tá? Porque o EQL do Click é muito bom nessa parte. Então, às vezes você nem precisa, né? O AQL, aliás. Então, você nem precisa fazer o join, tá? Bom, eu vou pegar aqui minha tabela vendedores, onde eu tenho os IDs do vendedor, tá vendo? E eu vou deixar aqui, vou chamar ela de vendedor. E eu não vou dar o left join, né? Nem o inner join, nem nada disso, porque eu não preciso que essa tabela ela seja anexada à minha tabela fato, né? Isso aqui só vai criar mais 3 colunas aqui na minha tabela fato, preenchendo um monte de linha de dados. Eu não preciso fazer isso, tá? Tudo que eu preciso é deixar um campo exatamente com o mesmo nome. Até criou duas aqui, vou tirar o setor. O setor eu não preciso, tá? O setor, aliás, o setor ele existe aqui na minha tabela fato e ele existe aqui na minha tabela vendedor. E a minha informação ela é igual, tá? Na tabela fato e na tabela dimensão de vendedor. Para economizar espaço e ficar mais rápido, eu vou deixar esse campo só na minha tabela dimensão, tá bom? Eu não preciso desse campo na minha tabela fato. E eu não preciso unir as tabelas porque a ligação entre as tabelas ela vai acontecer através de um campo com o mesmo nome, tá? Então, ó, não dei join nem nada disso. Vou vir aqui no meu modelo de dados e eu tenho aqui a minha ligação entre essas tabelas através do campo único, tá? Que se chama ID vendedor ou vendedor ID, né? No caso aqui é vendedor ID. Então, a minha tabela vendedor, ela se liga a minha tabela fato através desse campo aqui que é o vendedor ID, que é o mesmo nome. Agora vamos criar um gráfico de tabela para ver o resultado disso, tá bom? Então vou vir aqui no editor de script, gráficos, tabela. Legal. Aqui no gráfico de tabela, eu vou trazer informação de cada uma dessas tabelas. No caso aqui, eu vou trazer o agrupamento, vou trazer a data e vou trazer a informação de vendedor. Deixa eu excluir aqui. Trazer a data, ok? E a informação de vendedor que vem da outra tabela. Então, todas as tabelas, vendedor, trazer o nome do vendedor. E vou trazer o valor, tá bom? Então, medida, valor. Ok. Observe aqui que para todas as linhas, então vou colocar aqui como numérico, para todas as linhas da tabela fato, ou para qualquer gráfico que eu colocar, ele vai me trazer o nome vendedor certinho, tá? O nome vendedor ligado aqui certinho, porque eu tenho a informação da ligação entre esse campo, tá? Então, sem duplicar valores da tabela fato, eu tenho aqui a informação por vendedor. Se eu quiser fazer isso, eu posso estar fazendo isso com a ligação no modelo que está, tudo bem? Se você precisar
tá? Se você precisar ligar esse campo à tabela fato, aí sim você pode dar o seu left join ou o seu inner join. Vou dar aqui o left join, por exemplo. Left join e fato. Ok? Quando eu faço isso, eu deixo de trabalhar com as duas tabelas, tá? Essa tabela secundária, essa tabela aqui que eu dei o left join, ela vai se unir à tabela fato, tá? Observe que eu dropei o campo aqui de setor e eles vão se ligar através do campo vendedor ID. Se eu vim aqui no meu modelo de dados, ó, agora eu só tenho uma tabela e essa tabela ela tem todos os campos, tá bom? E quando você vai aqui na apresentação, você consegue trabalhar da mesma forma. Porém, nesse caso, como você não tem a obrigação de ligar, é melhor você trabalhar com elas no formato do AQL mesmo, tá? Vendedor. Melhor você trabalhar elas nesse formato, com elas separadas, tudo bem? Outra coisa, bom, agora vamos à ligação com 2 ou mais campos, né? Quando você precisa ligar 2 ou mais campos. Então, por exemplo, eu tenho essa minha lista de vendedores e para eles eu tenho uma meta. Então, deixa eu estipular uma meta aqui. Para cada um deles, eu vou delegar a meta aqui, vou vir aqui na minha tabela. Eu vou ter a meta de 10 mil, então vou colocar aqui meta, tenho de 10 mil. Para cada um desses meus vendedores. Tá? E é o seguinte, essa meta de 10 mil, ela é por mês para cada um desses meus vendedores. Se eu precisar fazer uma ligação por mês com cada um desses vendedores, eu preciso criar uma tabela por mês por vendedor, tá? Supondo que eu tenho esses vendedores todos os meses. Primeira ligação. Eu vou fazer a ligação sem o join, tá? Do jeito que tá, vou trazer só mais o campo meta, tá bom? Foi o campo que eu criei aqui. Salvar. E vou deixar a tabela separada. Vocês vão ver como vai funcionar essa meta aqui dentro do gráfico. Então eu tenho aqui minha tabela meta, ela está por vendedor. A soma total dessa minha meta, como a tabela está separada, é 60 mil. Tá? Porém, por linha, ela vai fazer a ligação e vai dar a soma por linha que eu tenho de cada vendedor. Então, por exemplo, vou trazer aqui a meta como soma. Observe que, deixa eu trazer aqui, trazer ele como formato numérico. Ok, 60 mil. Tá, eu estou mexendo aqui no valor, vou mexer aqui na meta. Observe que o cálculo no gráfico ele é feito por linha de vendedor. Então, por exemplo, aqui no Chandler, por exemplo, a minha soma dá 10 mil. Mas é 10 mil por quê? Eu tenho os gráficos em tabelas separadas, tudo bem? Se eu vim aqui no meu modelo de dados, eu vou ver que eu estou trabalhando com a tabela separada, tá? Então, o que a ligação faz? Ela pega essa tabela independente, deixa eu voltar aqui para a minha sheet, ela pega essa tabela independente, faz a ligação de quantas linhas do Chandler vai aparecer aqui no gráfico e depois me dá a soma. Tá? Então aqui eu tenho 10 mil por quê? Esse valor aqui da ligação do Chandler, ele não está se repetindo por linha da tabela fato. Tá? Não é uma repetição por linha da tabela fato. É uma tabela que eu consigo trabalhar de forma independente, utilizando a tabela fato e a tabela vendedor. Observe aqui que na soma total também, ele dá 60 mil. Por quê? Essa soma aqui, ela pega esse campo de tabela meta, e soma a tabela independente sozinha, tá? Independente das dimensões que estejam aparecendo aqui, ele faz a soma só desse campo meta. Ou seja, esse campo meta só existe na tabela vendas e só existe 6 linhas dele. Então ele vai pegar essas 6 linhas e vai realizar a soma. Porém, na exibição aqui das linhas de dimensão por gráfico, ele vai realizar as somas que existem dentro dessa dimensão, independente da quantidade de linhas que eu tenho na tabela fato. Ele trabalha com a quantidade de linhas que eu tenho na minha tabela dimensão, tá bom? Na minha tabela vendedores.
essa aí é uma das mágicas do AQL. Isso é uma grande vantagem para você poder trabalhar com dados reduzidos de forma melhor. Tá? Se você precisa que essa linha de 10 mil ela se repita, né, como se fosse a cada venda tem que ser uma venda de 10 mil para o vendedor. Aí sim convém fazer a ligação, né? Aí sim convém juntar as tabelas, fazer o join para que esse cálculo seja feito. No caso aqui eu tenho um valor que precisa se repetir, que é o caso da meta. Então se eu der aqui deixa eu comentar aqui e dar o left join, aí o campo ele passa a se repetir. Vamos aqui para a parte da análise. Ó, observe que agora o valor total já está dando 199 milhões, né? O que acontece? Então a soma ele passou a se repetir em todos os campos, tá? Se aqui a gente tivesse tirado a dimensão dia, por exemplo, aqui por vendedor ele ia continuar dando 10 mil, tá bom? No caso aqui tem algumas linhas que dão 30 mil, por exemplo, que a gente tem 3 vendas desse vendedor aqui, do Ross, né? Então ele fez 3 vendas nesse dia e para cada linha aqui bateu 10 mil, tá? Então o valor ele se multiplicou aqui em 30 mil, tudo bem? Então essa aqui é a diferença de você poder trabalhar com a AQL, você trabalha com a tabela de forma independente, tá? Sem ela estar ligando todas as linhas com a tabela fato, só caso necessário, né? Aí você dá um inner join, tá bom? Outra observação, então vamos lá, quando você tem 2 ou mais campos para fazer essa ligação, tá? Suponha que, bom, eu vou começar aqui com o mês 1/1 de 2017, que é o mês que eu inicio aqui, né, meus dados. Então eu preciso ligar essas metas com o ID do vendedor e mais o mês, tá bom? E mais um mês de ligação. Então vou fazer aqui o load editor. Vou fazer aqui um campo de mês. Esse campo aqui, meu mês, não é válido. Eu vou trazer aqui a data e vou trazer um month start. Então vou colocar aqui, month start, data, e vou colocar o início de mês. Início mês. Ok? Eu tenho aqui o campo de início de mês, tenho o meu ID de vendedor e eu vou precisar ligar esses dois campos. Tá? Então eu tenho aqui as minhas metas e as minhas metas elas também vão ser formadas pelo início de mês. Vou trazer aqui, início mês. Aí vou colocar 1/1 de 2017. Então eu tenho a minha meta por mês agora. Tá? Eu vou trazer esse campo aqui. Para mim fazer essa ligação, o que acontece? Eu preciso unir esses dois campos em um campo só. Se eu deixar nesse formato, início mês e início mês, com dois campos igual, ele vai dar aquela chave sintética, né, que a gente tem a união dos dois campos para ele formar esse tipo de chave. Ele está fazendo aqui a carga e vai, criou aqui chave sintética, tá vendo? Vendedor ID mais início de mês. Para que a gente resolva esse tipo de ligação, a gente vai ter que tratar os dois campos como se fosse um campo único. Tá? Então a gente cria uma chave de ligação para isso. Então vou fazer aqui o meu vendedor ID. Para a gente criar uma chave de ligação, pode utilizar o AutoNumber Hash. Tá? Eu acho que é o mais rápido que tem. Vamos utilizar aqui então o AutoNumber Hash com o vendedor ID e o month data. Tá? Observe que a ordem desses campos impacta no resultado. Então, vendedor ID e month data é a ordem que eu quero para criar a chave de ligação. Como se você estivesse concatenando um campo atrás do outro. Tá bom? Então, essa chave, vou colocar aqui ID vendedor ou link vendedor. Ok, então eu tenho aqui a minha chave de ligação e essa mesma chave de ligação é a que eu vou colocar aqui na minha tabela de dimensão. Tá? Vou dropar o vendedor ID e vou dropar o início mês. Vou colocar aqui o início mês, que é o que eu tenho na minha tabela de ligação. Vou dar um load data. Perfeito. Agora o que acontece? A gente tem aqui o campo meta, né?
ele voltou a ser 60 mil, porque eu tenho a minha tabela separada, então eu só somo as linhas da minha tabela separada. Porém, aqui na minha tabela de ligação, observe que quando eu passar para o próximo mês, quando eu sair do mês do 1 de 2017, ele vai zerar. Zerou a minha meta e zerou o nome de vendedores. Por quê? A minha chave de ligação, agora ela funciona com os dois campos combinados, tá? Tanto o ID vendedor como o mês. Como eu só tenho o ID vendedor e o mês para 1 de 1 de 2017, então os dias que não são desse mês, né, do mês 1 de 2017, eles não fazem mais parte das minhas ligações. Então esses campos aqui vão vir nulos, soma zero, né, ou vazios, tá bom? Se você precisar, vou deixar aqui por mês para ficar mais fácil a explicação. Então, vou colocar aqui, início mês. Substituir data. Beleza. Agora ficou mais resumido, né? Se você precisar, vou até tirar o agrupamento, se você precisar que essa data ela se repita, né, a cada venda, aí você pode fazer o left join. Senão você pode trabalhar ela dessa forma, porque a soma da meta por mês ela vai dar exatamente o número de linhas que você tem na quantidade da tabela vendas, e a soma das vendas vai dar o total de linhas que você tem na tabela fato, tá? Sem precisar repetir elas a cada ligação de cada mês. Se você repetir, aí você precisa fazer o rateio, tá? Se o número for incorreto, né? Vai que você duplica o número de linhas. Então, desse jeito aqui você pode trabalhar com as tabelas separadas, que você vai ter o seu número exato da sua tabela de auxílio, ligando com as informações da sua tabela fato, tá bom? Pessoal, espero que tenha ficado claro aí essa explicação de utilizar a tabela separada ou dar um join, né, para juntar ela, tá? Espero que tenha ficado simples aí de entender. Tem um outro modelo aqui também, né? Se você precisar, se for conveniente, você pode concatenar esse valor aqui na tabela fato. Mas isso aí a gente fala em um outro vídeo, tá bom? Desejo a todos vocês muito sucesso e até o próximo vídeo. Valeu!